casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Todos podem glorificar o Senhor pela leitura da sua palavra. Aleluia. Eu quero nessa noite falar sobre o perdido e o salvo. E quero fazer um paralelo entre a atitude do fariseu e a atitude da pecadora. O fariseu convida Jesus para ir à sua casa. Ambos são pecadores. O fariseu e a pecadora. Ambos precisam de salvação. O fariseu e a pecadora. Mas naquele dia, apenas um sairá de lá com a salvação recebida. Nós vamos entender a diferença entre o perdido e o salvo. O perdido aqui vai representar o fariseu, porque Jesus saiu da casa dele e ele não recebeu a salvação. E o salvo vai representar a pecadora, que no versículo final, que é o versículo de número 50, Jesus diz para ela que a fé dela a salvou e que ela vai em paz. Então ela sai dali agora uma mulher salva. Então, o que foi que aconteceu, irmãos, para que o fariseu não alcançasse a salvação naquele dia na sua vida? A Bíblia diz que o fariseu desdenhou da presença de Cristo. Cristo entra na sua casa, mas o fariseu não tomou
estava era o Filho de Deus. Ele não tomou conhecimento de que quem estava ali na sua casa é aquele cujo nome é sobre todo nome. Ele não tomou conhecimento que aquele que adentrara a sua casa é o único achado em todo o céu e em toda a terra, digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Para o fariseu, Jesus era um homem comum. Jesus era uma pessoa qualquer. Aliás, o fariseu desdenhou de Jesus. Ele diminuiu Jesus. E nós vamos ver, à medida que formos desenvolvendo a nossa prédica, o quanto ele desdenhou de Jesus. Então ele não alcança a salvação ali, porque primeiro, ele não toma conhecimento da grandeza, soberania de Jesus. Para ele, Jesus era igual ou menor do que as demais pessoas que habitavam ali na cidade de Betânia. Para ele, Jesus era apenas um forasteiro que passava por ali. Era um nazareno, alguém que veio de Nazaré. Mas como é que alguém que vem de Nazaré pode ser alguma coisa? Se pelo menos viesse de uma cidade grande, de uma metrópole, se ele tivesse estudado em grandes faculdades, se fosse uma pessoa graduada, mas de Nazaré, filho de um carpinteiro, ele que também por profissão é carpinteiro. Então essa era a visão, este era o entendimento do perdido. Ele não enxergou Jesus. Ele não entendeu quem é Jesus. Depois diz a Bíblia que um fariseu, que aqui representa o perdido, ele é incrédulo. Quando a pecadora entra e começa a ter contato com Jesus, quando o fariseu viu, diz a Bíblia que ele pensou, ele disse: esse daí não é profeta mesmo. É como se ele estivesse dizendo: eu soube o tempo todo que esse daí não era nada. Porque se ele soubesse quem era essa mulher, ele não deixava que ela estivesse tocando nele. Então, como ele não é profeta, ele não sabe quem é essa mulher. Ele não está conhecendo essa mulher. Então, o perdido, irmãos, ele é o que? Incrédulo. Ele não crê. E a incredulidade é a ausência da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a incredulidade contamina o homem passa a ser um perdido. Esse está morto espiritualmente. Ele pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Ele pode ter jargão de crente, roupa de crente, andado de crente, paletó de crente, gravata de crente, Bíblia de crente, carteirinha de membro de crente. Mas se ele não tem fé, se ele é um incrédulo, ele é um homem morto. E o fariseu era esta pessoa incrédula. Uma outra característica do perdido, irmãos, é que o perdido ele é
dizer-te. Sabe o que Simão diz para Jesus? Simão diz assim: dize-a, mestre. Meu irmão, essa palavra mestre é uma tradução, uma transliteração que João Ferreira de Almeida usou para a palavra rabino, ou para a palavra rabi. Então, chamar alguém de rabino, chamar alguém de rabi, somente eles, fariseus, somente eles, aqueles que eram liderança da comunidade judaica, somente eles que eram os principais das sinagogas, é que eram chamados de rabinos, eram chamados de mestre. Então, naquele momento, ele vai agir com falsidade, dentro da sua concepção. Implicitamente, o fariseu não tinha nenhuma consideração com relação ao conhecimento de Cristo. Ele desdenhava de Cristo, mas da boca para fora, ele chamou Jesus de mestre. Então, o perdido é assim, irmãos. É uma pessoa falsa, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que o que a boca fala não responde o que a mente e que o coração está pensando. A mente está pensando uma coisa e a boca está falando outra. Então ele não achava que Cristo fosse mestre de coisa nenhuma, mas mesmo assim, pela sua hipocrisia, Jesus foi taxativo em dizer para eles, fariseus, em certa oportunidade, que eles eram hipócritas. Hipócritas por várias razões. Então, essa era uma das características dos fariseus, a hipocrisia. Eles gostavam de ir para as praças públicas, chegar ali e começar a falar com Deus em grandes orações, só para que as pessoas ouvissem e tivessem a impressão de que eles fossem santos, consagrados, que tinham comunhão com Deus. Então, eram um povo, uma raça hipócrita. E Simão, ali em Betânia, que era fariseu e que havia convidado Jesus para entrar na sua casa, para cear com ele, estava sendo hipócrita, estava sendo falso. Sabe por quê? Naquele dia, Simão não alcançou a salvação, porque naquele dia, Simão humilhou Jesus. Ele desprezou Jesus. Diz a palavra que Jesus falou para Simão: Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Irmãos, era costume do povo judeu, era costume, e não era um costume recente não era um costume criado a partir das sinagogas, das primícias das sinagogas lá na Babilônia, não. Esse costume judaico de dar honra ao visitante, quando o visitante chegava na sua casa, lavar os seus pés, é um costume antigo. A gente vai encontrar, por exemplo, isto acontecendo lá no Gênesis, quando os anjos chegam para Abraão. A primeira coisa que Abraão faz é o quê? Correr, pegar água e lavar os pés dos anjos.
ele também manda trazer água e lavar os pés, porque aquilo, irmãos, representava honra ao visitante. Aquilo era sinal de que você era bem-vindo àquela casa. Aquilo era sinal de que o anfitrião, a pessoa que estava recebendo você, lhe tinha respeito. Então Jesus chegou na casa de Simão e Simão foi indiferente. Simão ignorou Jesus. Simão não lhe ofereceu água para lavar os pés. E isso era a coisa mais comum que se fazia lá em Israel. Quando se convidava alguém para vir na sua casa, ou mesmo que não fosse convidado, se alguém de repente chegasse na sua casa de viagem, era costume, era educação oferecer água para lavar os pés. Mas Jesus chega na casa de Simão e Simão nega honra a Jesus. E ao negar honra a Jesus, Simão humilha. Porque Simão não tem como digno. Porque Simão, como fariseu, como prosélito do tradicionalismo, do fundamentalismo farisaico, ele enxergava na verdade Jesus como um algoz, como um inimigo. Então Jesus entra na sua casa e ele nega água para lavar os seus pés. Sabe por que Simão naquele dia não achou a salvação? Porque Simão mostrou ali que não tinha nenhum afeto por Jesus, que não tinha nenhum amor por Jesus. Jesus disse assim: não me deste ósculo. Ou seja, cheguei na tua casa e tu, Simão, não vieste me saudar com um beijo, porque também era costume naquela época dos judeus, quando se encontravam, eles se saudavam com um beijo. Ainda hoje se vê isso acontecendo lá, é costume ainda hoje ali. Então, o Simão recebeu Jesus dentro da sua casa com a maior indiferença que se possa imaginar. Então ele demonstrou ali que ele não tinha nenhum afeto por Jesus, ele não tinha nenhum amor por Jesus, ele não tinha carinho para dar a Jesus, ele não tinha desejo de ter comunhão com Jesus. E por fim, a última característica que eu quero destacar, o último ato que eu quero destacar aqui de Simão, ali em Betânia, que eu classifico como algo importante para que naquele dia ele não tenha alcançado nem o perdão dos seus pecados e nem a sua salvação, é que ele nega Jesus. Jesus diz assim para ele: não me ungiste a cabeça com óleo. Ofertar óleo naquela época, irmãos, era um gesto de gentileza ao visitante. Então, quando Jesus chega ali, o que foi que Jesus recebeu de Simão? Nada. Jesus chegou, não recebeu honra. Jesus chegou, não recebeu água para lavar os pés. Jesus entrou em sua casa, não foi saudado com beijo, não foi recebido. Jesus entrou na sua casa, ele não lhe ofereceu óleo para lhe
me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o perdido, irmãos, ele é assim, frio, indiferente, incrédulo. Mas aí nós vamos ver o contrário da atitude do salvo, porque o salvo é todo diferente do perdido. É por isso que Jesus disse que não há como ter comunhão entre trevas e luz, porque é totalmente o oposto. Diz a Bíblia, a primeira característica que eu quero ressaltar do salvo é que o salvo é um adorador por excelência. Sabe o que é isso, irmãos? Adorador por excelência. Está no teu DNA. Você não adora porque alguém te convida a fazer. Você não adora Jesus porque você foi estimulado a adorar. Você não adora Jesus porque alguém está criando uma situação. Você adora porque você é um verdadeiro adorador. Você adora porque isso vem do teu interior. Não importam as circunstâncias, não importa o lugar, não importa o horário. Para o verdadeiro adorador, ele ora na bênção, ele ora na prova, ele adora no monte, ele adora no vale, ele adora na bonança, ele adora na falta, ele adora na saúde, ele adora na enfermidade, porque a adoração é algo que está nele. A adoração é inerente do salvo. Então nós vemos que quando Jesus chega ali na casa de Simão, diz a palavra que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, o que ela fez? Primeiro ela foi buscar o que ela tinha de mais valioso. Ela procurou um vaso de alabastro com um bento. E aí ela entrou por detrás. Eu imagino ela tentando, meio que te penetra, entrar na casa do Simão, porque obviamente que se o Simão tivesse servos e os servos tivessem a porta, obviamente que nunca deixariam aquela mulher pecadora entrar ali. Mas ela deu o jeito dela. E ela entrou e foi em busca da presença do seu mestre. Porque o verdadeiro adorador, ele não mede esforços para adorar. O salvo, irmãos, ele não vai pesar dificuldade para adorar o seu mestre. Porque a vontade dele é adorar. Havia uma dificuldade, havia uma barreira. Ela não havia
lágrimas dos olhos. Por que as lágrimas, irmãos? Eu acho que as lágrimas dos olhos daquela mulher pecadora eram um misto de muitas emoções ali. Eu acho que a primeira delas era ela imaginar que ela não era digna de estar ali aos pés do Senhor, mas que ela havia conseguido, e ela estava tocando naqueles pés santos, ela tocava naqueles pés que eram ungidos, ela se abraçava com aqueles pés que eram poderosos, ela tocava nos pés do Filho de Deus, irmãos. Ela tocou nos pés que uma vez andou sobre as águas. Então havia um misto ali de emoção naquela mulher, e ela começa a chorar copiosamente, porque ela sabe quem é a pessoa, quem é aquele ao qual ela está prostrada diante dos seus pés. E à medida que ela olhava aos pés de Jesus com as suas lágrimas, porque eram muitas, ela pegava os cabelos dela e começava enxugava com os cabelos dela. Então ela pegava os cabelos e começava a enxugar os pés de Jesus, ao mesmo tempo que também ungia com unguento. Então veja que aquela pecadora, que aqui representa o salvo, é uma adoradora por excelência. O adorador, ele tem conhecimento do seu Deus, ele sabe que o seu Deus é merecedor, ele dá o seu melhor, ela se envolve, ele assim, sabe que a palavra adorar, irmãos, não é cantar. O que é adorar? Não, adorar é formar um grupo de 1000 vozes e cantar um hino. Não. A palavra adoração quer dizer prostrar-se, render-se, se entregar, se ajoelhar. Isso é que é adorar. E foi exatamente o que a pecadora fez. Ela se prostrou, ela se lançou aos pés de Jesus. Ela chora aos pés de Jesus. O choro representa quebrantamento. O choro representa comunhão com o Senhor. É impossível a gente estar num estado assim de comunhão com Deus e as lágrimas não virem aos olhos. Eu sei que todos os irmãos aqui já tiveram experiência assim. Esses dias eu acordei pela madrugada e fui adorar a Deus. E foi assim uma coisa tão linda entre mim e Deus. Eu estou compartilhando isso porque é pertinente ao que estou falando, mas longe de mim estar falando isso para me gloriar. Deus até me perdoe por estar compartilhando isso, se eu erro nesse momento. Mas eu não conseguia cantar, irmãos, de tanto choro. Eu chorava na presença de Deus, gozo. Não era de tristeza, era de sentir a presença de Deus. E quanto mais eu tentava cantar, mais as lágrimas vinham e a voz ficava embargada. E mesmo assim, eu sabia que Deus estava recebendo aquela adoração. Então eu imagino que a pecadora estava sentindo essa mesma unção, esse mesmo sentimento gostoso de estar na presença do Senhor. O salvo, ele ama o Senhor. Jesus Cristo disse para Simão:
de me beijar os pés. Então, salvo ama a Jesus, irmãos. Ela beijava os pés de Jesus como símbolo, sinal de amor. Quando a gente ama, a gente geralmente demonstra com afeto, a gente demonstra com carinho, a gente tem prazer de beijar a pessoa amada. Então a mulher estava ali beijando copiosamente os pés do seu amado. No domingo passado nós falamos sobre isso, né, irmãos? Sobre o noivo e a noiva. O salvo, irmãos, ele dá o seu melhor para Deus. Jesus Cristo disse: mas esta me ungiu os pés com unguento. Unguento caro. O salvo, ele é redimido, ele é perdoado. Jesus disse: seus muitos pecados lhe são perdoados. Aquela mulher, aquela pecadora, irmãos, ela entrou ali na presença de Jesus, sabendo perfeitamente duas coisas: quem ela era, e o mais importante, quem era Jesus. Quem ela era? Ela sabia que era uma pecadora. E uma pecadora, como diz a Bíblia, com muitos pecados. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que Jesus é misericórdia, que Jesus é Salvador, que Jesus é reconciliador, que Jesus perdoa, restaura, transforma, regenera, levanta, tira do charco de lodo, limpa, põe a ovelha nos ombros, cura as feridas, leva para o aprisco, guarda a ovelhinha. Então ela sabia, e ela sabia que se tivesse um encontro com Jesus, ela sairia dali transformada. E ao final, ela ouve aquela palavra gloriosa, quando Jesus diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe o que Jesus está dizendo quando Jesus diz assim, vai-te em paz? Jesus está dizendo assim, olha, pode ir sem se preocupar. Pode ir sem se preocupar, com a certeza que todos os teus pecados foram perdoados. Vai sem se preocupar, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Você hoje saiu daqui salva. Você hoje saiu transformada. Você hoje teve um encontro com o Senhor. Então, duas pessoas tiveram as mesmas oportunidades. De um lado, Simão, que convidaram Jesus por uma razão estranha para cear na sua casa. E Simão, apesar de no Evangelho de Lucas não nos relatar isso, mas nós encontramos no Evangelho de Marcos esse relato, ele era um leproso. E como leproso, ele devia, pela lei, estar separado da comunidade. Pela lei, pela tradição, Simão deveria estar separado
é tratado diferente, deram um jeitinho de deixar Simão ali, convivendo com as demais pessoas. Aquele homem naquele dia, irmãos, poderia ter sido curado da sua lepra. Jesus já havia curado muitos leprosos. Jesus já havia feito tantos milagres. Jesus estava apenas esperando que ele tivesse a humildade de pedir. Se Simão naquele dia tivesse dito: mestre, cura a minha lepra, aquele homem teria sido curado. Mas o orgulho foi tão grande, o coração duro foi tão forte, que ele não teve a humildade de pedir a Jesus Cristo, de se humilhar na presença do Senhor. Agora, uma coisa linda que eu quero compartilhar com a igreja a respeito dos salmos é que o salmo, ele nunca será esquecido. Diga comigo: meu Deus nunca esquecerá de mim. Isso aqui é forte, irmãos. Diz a palavra no Evangelho de Marcos, a partir do 14, versículo 9, que está tratando do mesmo assunto, que está falando do mesmo encontro dessa mulher, desse jantar lá em Betânia. Jesus diz assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ou seja, nunca será esquecida. O salvo nunca é esquecido. Então, jamais, irmãos, em nenhum momento pense que o Senhor se esqueceu de você. Jamais, em sob circunstância nenhuma, tenha dúvida: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor não olha mais para mim? Será que os olhos de Deus não me contemplam mais? Será que a sombra do Senhor não está mais sobre a minha vida? Será que Deus não me ouve mais? Meu irmão, se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você nunca é esquecido. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor te contempla, o Senhor te olha no teu deitar e no teu levantar. O Senhor teu Deus te sonda, o Senhor teu Deus te conhece. Naquela hora, naquele tempo, naquela hora, naquele período da prova, quando a gente não tem força nem para orar, nem para buscar Deus, não se preocupe, irmão, com isso. Não fique imaginando: eu estou desviado porque eu não estou tendo nem ânimo para orar. Não se preocupe, irmão, porque o Senhor te sonda, o Senhor conhece o teu coração, e o Senhor conhece o teu pensamento. Antes mesmo de falar qualquer palavra que venha sair da tua boca, o Senhor já sabe. Então o Senhor não esquece de você, o Senhor não esquece da sua igreja. Ao contrário disso, aliás, Ele está trabalhando exatamente nesse momento pela sua igreja. Ele disse: eu vou, mas eu vou porque eu tenho uma missão. Jesus disse para os discípulos e disse também para a igreja: olha, eu tenho que ir agora, porque eu tenho uma missão a cumprir. Já cumpri a missão aqui e vou cumprir uma outra missão lá no céu. E qual é a missão? Ele disse: eu vou preparar um lugar. Então o Senhor trabalha até agora em favor da igreja, preparando-nos lugares, irmãos. Ele não esqueceu da igreja. O Senhor não esqueceu de você.
Você nunca será esquecido de Deus. Agora, nesta noite, nós tivemos aqui, irmãos, o exemplo de duas pessoas. Uma saiu abençoada, salva, transformada. A outra permaneceu morto dos seus delitos e dos seus pecados. E por quê? Porque não abriu mão do orgulho, porque não abriu mão da tradição, porque era incrédulo, porque não cria em Jesus Cristo. Nessa noite, assim como Jesus esteve na casa de Simão lá em Betânia, Ele também está aqui, irmãos. E você tem duas opções. Você pode agir como Simão, com indiferença, com desdém, negando a Jesus, ou você pode agir como aquela pecadora, adorando, beijando, se confessando, ungindo, entregando o seu melhor, o que você tem de mais especial para o Senhor, e sair nessa noite com o milagre de Deus na sua vida. Tem uma música que diz assim, eu não sei ela toda, eu só cantar alguma coisa, mas me veio outra memória. Mestre, eu preciso de um milagre. Quem sabe vai me ajudar? Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos no seu Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Em nome de Jesus. Mestre, eu preciso De um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história,
minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Irmãos, não vamos ser orgulhosos nessa noite, não, irmãos. Eu quero que o irmão tenha fé, tenha coragem e ousadia de nessa noite declarar para Jesus: Mestre, eu preciso de um milagre na minha vida. Então, eu quero perguntar à igreja: quem hoje pede um milagre a Jesus? Levante a sua mão. Eu também preciso. Preciso muito de um milagre na minha vida. Glória a Deus. Nós estamos buscando o impossível do Senhor. Aquilo que para nós é impossível, aquilo que para os médicos é impossível, aquilo que para o homem é impossível, aquilo que para as coisas de ordem natural é impossível, tudo é possível para ti, Senhor. E nós nos humilhamos diante do Senhor, pedindo este milagre. A igreja aqui, meu Deus, cada irmão com a sua causa. Meu Deus, cada irmão com a sua luta. Cada um te apresenta e simbolicamente, Senhor, nós nos jogamos diante dos teus pés, nos prostramos diante dos teus pés. Nós te pedimos o teu milagre sobre as nossas vidas. Opera, meu Pai, o teu milagre sobre a vida daquele que crê. E que nessa noite, meu Deus, nós possamos ouvir o Senhor dizendo assim: vai, filha, a tua fé te salvou. Vai, filha, a tua fé te salvou. Nós queremos ouvir essa tua voz falar ao nosso coração. Poder sair daqui, meu Senhor, curados, com a bênção na mão, com a vitória, com o milagre. Opera, Senhor, o milagre na vida do meu irmão e da minha irmã. Nós oramos assim, papai, porque nós não queremos ser como Simão, que escondeu a sua lepra, que foi orgulhoso, que foi fiel ao seu proselitismo, à sua tradição. Mas eu me despojo, a igreja, nós nos despojamos de toda a tradição humana, nos desvencilhamos de todo o proselitismo humano para te servir, para te adorar, para sermos livres, para te servir, Espírito de verdade. E nós, Senhor, nos humilhamos nesta noite, como aquela pecadora se humilhou diante do Senhor. Eu também sou um pecador, mais pecador do que esta mulher, Senhor. Eu, Senhor, sou um pecador com mais pecados do que esta mulher que esteve diante do Senhor naquela noite lá em Betânia. E eu quero também sair daqui, meu Deus, com os meus pecados lavados. Quero sair daqui também, Senhor, perdoado. Quero sair daqui, meu Deus, transformado. Quero sair daqui, meu Deus, curado. Quero sair daqui, meu Deus, sentindo o envolvimento contigo. Pai amado, opera desta maneira em toda a igreja, Senhor. Que essa
ministração seja, Senhor, para toda a igreja. Nós oramos assim, meu Deus, crendo que o que estamos fazendo não é em vão, porque fazemos por fé, fazemos por direção do Espírito Santo, fazemos, meu Deus, por instrução da Tua Palavra. Então nós oramos desta maneira, em nome de Jesus Cristo. Amém.